Graça e paz a todos. Amados, eu fiz aqui um breve resumo para nós entendermos sobre a Igreja de Cristo, sobre a congregação dos santos, sobre o fermento velho, o fermento novo, sobre o final dos tempos. Nós, hoje em dia, não é novidade para ninguém que para encontrar um templo feito por mãos humanas, onde pode congregar os santos, nos reunirmos como igreja, tá difícil. Seja qual denominação for, seja católica, seja presbiteriana, seja adventista, seja qual for. Muito difícil, meus amados, encontrar uma congregação que pregue a verdade, que pregue a Bíblia. Todos nós sabemos que hoje, eu creio que nós estamos no final dos tempos, tá? Só que eu não vou cair no erro aqui de dizer que Jesus Cristo vai vir enquanto eu estiver vivo. Mas eu creio que nós estamos no final dos tempos. Tudo está nos provando isso. Não precisa ser teólogo, não precisa ter revelação divina. A revelação está aqui na Bíblia, na minha frente aqui, ó, só estudar a Bíblia. E o amor de muitos se esfriaria, a apostasia. E quando a gente fala de uma igreja, as pessoas vêm com aquele grande frase estúpida dizendo que a igreja é lugar de doente. Como se no hospital os doentes não tivessem alta. Então, meus amados, vamos ler aqui a partir do livro de Colossenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 5, diz o seguinte: é o trabalho de Paulo pela igreja. Quero que vocês, do versículo do 1 ao 5, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Olha os argumentos que parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, aqui existe uma advertência do apóstolo Paulo, mesmo ele estando distante, mas ele estava afirmando que estava com eles em Cristo. Essa é a congregação dos santos. É a reunião em espírito e em verdade. Não em uma denominação cristã. Você tem que seguir a Cristo. Nós somos unidos ao corpo de Cristo, mas num só espírito. Quando Jesus falou que precisava subir para que o Consolador descesse, não eram os consoladores. O singular Consolador descesse, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para convencer o mundo do pecado e do juízo. Então, sabemos que a sabedoria é Cristo. Então não vai ser mais por obras, que nunca foi por obras, a salvação. A antiga aliança, ela só existiu para nos acusarmos do pecado. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele deu sua vida e depois a retomou para que, através do seu único sacrifício, nós viéssemos a sermos purificados do nosso pecado. Ele nos justificou através do seu sangue derramado. Então, nós podemos também ver, eu separei aqui, nesse livro de Colossenses, no versículo 4 do capítulo, que diz assim, repetindo, ó, eu lhes digo isso para que ninguém os engane
com argumentos que só parecem convincentes. E quais são esses argumentos hoje em dia que se parecem convincentes? Eu separei aqui no livro de 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4, que diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, Cristo veio. Esse é o mandamento. Não existe mais guarda de sábado, que era o descanso. Mas hoje nosso descanso é Cristo. Não existe mais tabernáculo, sacerdotes e levitas, onde nós tínhamos que dar o dízimo. Hoje em dia, nós somos o tabernáculo do Senhor. Nós somos o santo dos santos. Então o Espírito Santo habita em nós. Jesus é o descanso. Hoje não existe mais sacrifício de animais. Não precisamos guardar a lei através de sacrifícios de animais para podermos, que ninguém conseguia fazer isso. Mas Cristo, através do seu sacrifício, o Espírito Santo veio e habita em nós. O Espírito, não são os Espíritos. E nós passamos a cumprir a lei não em tábuas feitas por mãos humanas, tá? Mas passamos a cumprir a lei, ela é tatuada em nossos corações através do Espírito Santo. Todos somos pecadores, mas nós não praticamos mais o pecado. Podemos pecar, porque nós estamos na carne, mas a gente se arrepende do pecado. Então, mas aqueles, como diz aqui no livro de 2 Timóteo, eles juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. As pessoas não querem carregar a cruz. Professam uma religiosidade, seja ela católica, protestante, seja o que for. Olha como eu sou santo. Olha como eu dou dízimo. Olha como eu guardo a lei. Olha como eu guardo o sábado. Eu não como carne de porco que é imunda. Olha como eu faço isso, faço aquilo. Não é por essas coisas que as pessoas são salvas. Simplesmente em Cristo. Ah, o Eric está dizendo então que a pessoa pode pecar? Não falei isso. A lei ela é cumprida em nossos corações. Não existe mais sábado, existe um descanso em Cristo. Não existe mais sacrifício de animais. O único sacrifício foi o Senhor Jesus. Agora, antigamente, se você adulterasse e você era apedrejado, hoje em dia, a vingança pertence ao Senhor. Hoje em dia, nós sabemos, se a gente olhar e cobiçar no coração, já adulteramos. Então, meus amados, é o Espírito que nos vivifica. E no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É o que eu acabei de falar para vocês. Tradições humanas e filosóficas. Tipo, se você não guardar o sábado, você está pecando. Se você não der o dízimo, você é ladrão. E a palavra diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Mas certas coisas não podem. Não, casar de novo aí já pode. Vocês estão entendendo, meus amados? São filosofias vãs e enganosas. Por isso que eu coloquei para vocês aqui 2 Timóteo 4, pois virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Então por aí vocês vão entendendo como as coisas funcionam. Nós podemos ir também para o livro no versículo 5, nós entendemos o quê? É que eu fiz uma separação aqui para explicar por parte. Que no versículo 5 do livro de 2 Colossenses, capítulo 2, diz o seguinte: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, que o apóstolo Paulo estava falando, em espírito estou presente, e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, o apóstolo estava falando, eu não estou presente com vocês, eu não estou congregando aí com vocês, mas nós vivemos, nós, os eleitos de Deus, sobre um só Espírito, e não sobre vários. Então, essa é a congregação dos santos. E nós podemos ir lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 7, que diz o quê? A imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então o apóstolo Paulo não estava lá presente, mas estava sabendo. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, nem entre aqueles que não são cristãos.
ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, o apóstolo está falando, vocês estão orgulhosos. Estão falando que a igreja de vocês é santa, estão ofertando, estão dizendo que vocês são santos, mas vocês não expulsam o fermento velho de vocês. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Essa é a verdadeira congregação. E já condenei aquele que fez isso. Ele não estava lá, ele não conhecia o cara, mas em espírito ele sabia que isso estava errado. Ele já condenou aquele cara, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o apóstolo falou assim, eu não me reúno com vocês somente algo exteriormente, não. Olha como eu sou santa, paz do Senhor, graça e paz. Mas em espírito vocês não estão reunidos, vocês não estão congregados ao Senhor. Porque vocês estão deixando o fermento velho no meio de vocês. E toda a congregação irá ser fermentada com o fermento velho, com o pecado. Versículo 6. Versículo 5 ele falou, entrega esse homem a Satanás. O mundo jaz de quem? O mundo jaz do maligno. Expulsar ele da gente, entrega esse homem a Satanás. Entregar a Satanás para quê? Para que ele seja liberto. Para ver se ele se arrepende. Nós podemos ir lá, dar uma pausa aqui, para o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17, que explica muito bem também sobre esse versículo 1 Coríntios 5, quando é entregar esse homem a Satanás. Se o seu irmão pecar contra você, está falando do irmão em Cristo, vá e, a sós com ele, mostre o erro. Não é para fazer fofoca. É primeiro conversar com ele. Olha, você está fazendo isso. Você não é irmão em Cristo. Você não conhece a palavra. Você não lê a Bíblia. Você não sabe que vamos dar o exemplo aqui do casamento. Você não sabe que se divorciar e casar com outra pessoa é adultério? Por que você está fazendo isso, né? Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele ouvir a sua admoestação, você ganhou o seu irmão. Por quê? Que ele vai se divorciar dessa segunda aliança. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Aí sim, conte a toda a igreja. Conte à igreja. E se ele recusar também ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Mas tem gente que vai dizer que isso aqui está errado. Não, a gente não pode fazer isso não. Deus é amor. Realmente, Deus é amor. É tanto amor que ele que está querendo com os seus santos, que os seus verdadeiros adoradores não se misturem com aqueles que querem pregar heresias. Deus é amor realmente. O problema da igreja de hoje em dia, eu não digo na igreja, eu estou falando de igreja física, é que eles querem o evangelho deturpado, morno. Jesus já falou, prefiro que vocês sejam quentes ou frios. Mas já que vocês são mornos, religiosos, têm doutrinas humanas, são antropocêntricos, onde a Bíblia tem que se adequar ao homem, às suas vãs filosofias, vou me estar cheio da minha boca. Deus não quer ninguém morno. Ou você é cristão, ou você é religioso. Ou você é pagão. Religioso não quer. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso qualquer um cuida, tanto cristão quanto pagão. E nós podemos ver também no livro lá de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9, que fala da impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos,
ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo aparência de piedade, ó religioso, a paz do Senhor, graça e paz, só tem aparência, tá? Mas negando o poder divino. Não. Se divorciar, eu vou me divorciar porque não dá para aguentar mais, né? Só tem aparência de piedade, tá? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Aqui, Deus está falando para você se afastar dessas pessoas que só têm aparência de piedade. São os mornos, são os religiosos, são aqueles que proclamam o evangelho diferente desse. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Feminismo. Ah, não. Liberdade feminina. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Jannes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Nós estudamos a Bíblia. A insensatez dessas pessoas que têm aparência de santos, mas não são apenas os meros religiosos, ela é evidente para nós que conhecemos a palavra do Senhor. Podemos agora, para terminar, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Versículo 3 ao 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, não se deixem ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Nós estamos na apostasia. Hoje em dia estão pregando contra a ideologia de gêneros. O homem não pode se casar com o mesmo sexo. A mulher não pode se casar com o mesmo sexo. Isso é bíblico, óbvio. Mas esses mesmos que estão repreendendo essas práticas homossexuais não repreendem o casamento depois de um divórcio com outra pessoa. Não, eles não repreendem, porque já está apóstata. A igreja que a gente encontra hoje já é a igreja apóstata. Isso me serve, isso já não me serve. É a tal da hipocrisia. Eles falam que quem pratica a homossexualidade não vai herdar o reino de Deus, mas esquece para tirar. Eles querem tirar o cisco do olho da pessoa, mas não tira a trave que está nos teus olhos. Então, meus amados, nós estamos vivendo numa total apostasia. Por isso que está difícil a gente escolher uma congregação que pregue a verdade. E quando a gente fala que a gente se reúne como igreja em espírito e em verdade, e não em denominação, em mentira, em espírito e em verdade, eles dizem que aqueles que fazem isso não estão honrando a Deus. São os desigrejados. Amados, desigrejados é aquele que não tem o Espírito Santo. Esses são os desigrejados. Desigrejados são aqueles que não se congregam espiritualmente com o Senhor. Ser igrejado não é vocês participarem das mais obras, nesses cultos pagãos, não. Então, meus amados, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos estudar a Bíblia. Coloquem todos à prova. Não sigam ninguém, não. Coloquem todos à prova. Até eu aqui estou falando com vocês. Vão lá estudar a Bíblia. Vão lá. Oração, estudo.
Que a gente não está aqui para seguir nenhum homem, não. O verdadeiro pastor se chama Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.